Se você quer saber como aumentar a segurança dos seus familiares com uma demência, fique até o final do vídeo. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes aqui no meu canal e eu quero que você preste bastante atenção. Mas antes de começar, eu vou te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal, faça comentários, compartilhe com seus familiares, seus amigos, curtam o conteúdo desse vídeo. Isso vai ajudar a tornar meu canal relevante aqui para o YouTube e a levar a mensagem para as pessoas que precisam dela. A mensagem ela tem que ser passada adiante. A mensagem de qualidade, a mensagem honesta, a mensagem sincera. Então você tem um papel muito importante nesse processo todo. Então se você quer aumentar a segurança do seu pai, da sua mãe, portadores de uma demência, eu vou dar algumas dicas aqui durante o vídeo. E eu tenho certeza que a maioria dessas dicas você pode estar usando no seu dia a dia. Você pode estar, às vezes, adaptando no seu dia a dia. E com certeza isso vai fazer com que reduza a probabilidade de um acidente dentro de casa, que seu pai fuja de casa, fique perdido. Isso acontece. Eu já vi acontecer algumas vezes com pacientes meus e diariamente se fala nos noticiários sobre idosos com uma demência que fugiram de casa, que foram encontrados em outra cidade ou perdidos dentro de algum tipo de mata, floresta. Então acontece, esse tipo de coisa acontece. Começando agora sobre aquilo que está mais perto da gente, que é a nossa casa. É muito importante a gente ficar atento à nossa casa. Os principais perigos, os principais riscos estão dentro do nosso domicílio. Retire aqueles tapetes que realmente não são necessários. A casa de um paciente com uma demência, de um idoso, infelizmente, ela não pode ter muito frufru. Ela não pode ter muitos detalhes, muitos objetos que às vezes pode até fazer com que o paciente tropece e caia. O tapete é um risco muito grande. Então, tire todos os tapetes de casa. Ou deixe somente aqueles que não tem como não serem retirados. Além disso, do risco de uma queda por causa de um tapete, ainda tem a questão referente à higiene, né? Geralmente os tapetes eles acumulam muita poeira e a poeira ela pode aumentar a chance de algumas crises alérgicas. As crises alérgicas podem de alguma forma propiciar um quadro viral respiratório que pode se evoluir para uma pneumonia, para uma bronquite, uma crise de asma. Então, a casa de um paciente com demência, a casa de um idoso, não é recomendado ter tapetes. Outro ponto muito importante é instalar barras de apoio. As barras de apoio elas podem salvar vidas. No banheiro, por exemplo, uma barra de apoio dentro do banheiro pode evitar um escorregão durante o banho e uma queda. Várias vezes eu já ouvi falar relatos de idosos que caíram dentro do banheiro, banheiros não adaptados e tiveram um traumatismo crânioencefálico grave, fraturaram o fêmur. Instale barras de apoio nos corredores, nos banheiros, nas escadas, em alguns pontos estratégicos, no quarto, por exemplo. E tente fazer isso enquanto o seu familiar ainda está com autonomia, ainda tem uma condição motora boa. Se antecipe. Para que você vai deixar para depois? Você sabe que essa ação ela é necessária. Outra ação importante que eu sugiro a vocês é colocar protetores em tomadas, em quinas. Ah, doutor, mas para que eu vou colocar protetor em tomada? O idoso, com uma demência, de forma inadvertida, ela pode enfiar algum objeto metálico dentro de uma tomada. Ou então, às vezes, vai querer ligar algum aparelho eletrônico que ele não pode estar manuseando, algum equipamento às vezes até pesado, que ele não pode manusear. Se tiver aquele protetor ali, já vai reduzir um pouco o risco. E os protetores de quina para diminuir o risco de acidentes, a pele do idoso mais frágil. Às vezes bater numa quina pode causar uma ferida
importante, um sangramento, que pode até trazer uma anemia, ou uma ferida que pode infeccionar e causar uma sepse. Tenham cuidado com relação à iluminação. Os ambientes têm que ser claros. Naturalmente, existe uma baixa da acuidade visual no idoso, no paciente com Alzheimer. E às vezes ele também tem uma alteração da percepção do ambiente. Para que você vai manter um local escuro? Um ambiente claro, nós conseguimos observar todos os objetos, todos os obstáculos. E com isso, criar algumas estratégias para minimizar algum acidente. Aquelas luzes que iluminam o ambiente até o banheiro, por exemplo. Não precisa ser aquela luz forte, né, ser usada durante a noite, mas uma luz de sinalização. Luzes inteligentes. Hoje existem essas tecnologias até certo ponto barato, né? Aquela luz que detecta o movimento e acende quando alguém passa. Outro ponto importante é trancar locais que sejam perigosos, ambientes da casa que coloquem em risco, que possam fazer com que o paciente se acidente ou tenha acesso a algum tipo de equipamento perigoso, algum equipamento pode causar uma lesão corporal grave. Tenha objetos perigosos trancados, faca, tesoura. Alguns objetos são usados na jardinagem. Tente manter tudo aquilo que é perigoso de difícil acesso. Às vezes até uma escada. Tem que colocar a escada escondida. Ou, dependendo, nem pode ter uma escada naquela casa. Ficar na casa de um filho, para quando o filho, quando precisar dela, ir lá e pegar. Mas é arriscado. O lobo frontal é uma região do cérebro que tem uma relação muito forte com tomadas de decisão, com impulsos, com controle inibitório. Então, às vezes, o paciente não consegue identificar o risco e não tem medo de fazer algo frente a um cérebro de um paciente com uma demência, com Alzheimer, por exemplo. Então, aquilo que normalmente nós não faríamos, às vezes um paciente com Alzheimer vai fazer porque ele não tem medo, que ele não tem senso de risco. Agora, falando um pouco sobre rastreamento, né? Existem tecnologias que podemos utilizar, tecnologias acessíveis para rastrear os nossos familiares. Tem dispositivos chamados tags que conseguem rastrear o indivíduo através da tecnologia de GPS. E você pode colocar esses rastreadores numa carteira, pode colocar na chave, dentro do sapato, debaixo da palmilha, às vezes até um colar com uma tag. E isso pode fazer com que uma situação potencialmente grave, que é perder um familiar que saiu de casa e ninguém sabe onde que está, você encontrá-lo. E são tecnologias que estão disponíveis, que são relativamente acessíveis. E sempre que eu comento isso com algum familiar de pacientes que eu tenho que tem algum tipo de demência, eles acham a ideia ótima e acabam implantando, porque isso traz uma tranquilidade muito grande. Existem relógios, né, smartwatches, que possuem tecnologia de rastreamento também, então você consegue rastrear e saber onde seu pai, onde sua mãe está, se eles estiverem com um dispositivo inteligente, com um relógio inteligente, através do seu celular, você saber exatamente onde que seu familiar se encontra. E também tem smartwatches com preço mais alto, mas também tem alguns relativamente baratos, com uma tecnologia mais simples, mas que é usual, né? Que quer dizer que dá para ser usado. Sensores que identificam a presença, então você pode colocar sensores na casa, em ambientes que são mais perigosos, para inibir o idoso, que vai emitir um sinal e aí o familiar vai assustar às vezes e voltar, ou então você escutou aquilo e sabe que sua mãe, seu pai está numa área que não seria recomendado de estar. Uma medida simples, né, que não tem nada de tecnológico, é usar placas de identificação.
seja um colar, né, que tem uma plaquinha colocada no colar, escrito nome, endereço, telefone de contato, grupo sanguíneo, quem sabe. Uma pulseira também com identificação, também é algo simples. Cartões, né? Cartões escritos, nome, endereço, telefone, em que você pode estar colocando dentro da carteira, dentro dos bolsos, e até mesmo etiquetas com identificação. Isso é simples de ser feito, quer dizer, não é nada complicado, nada tecnológico e pode realmente fazer com que uma situação que seja muito impactante para todos seja revertida. Afinal de contas, sua mãe fugiu de casa, alguém a encontrou, não a conhece, mas viu que ela tem uma pulseira com uma identificação, com um telefone de contato. Olha a encrenca que isso ajudou a resolver. Outra dica muito importante em relação à segurança dos pacientes com demência, eu vou falar daqui a pouco. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, viu? Comente, compartilhe, dê um like. Isso realmente é um grande favor que você pode estar fazendo para mim. Vai me ajudar bastante. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações que eu trago aqui, acho que mais pessoas podem ser impactadas. Eu posso estar ajudando na segurança de muita gente. Então, se inscreva no meu canal. Isso aí vai ser uma coisa que você não vai se arrepender, porque também você vai receber os meus conteúdos, você não vai me perder, né? Então, faz isso. Outro ponto, então, importante para a segurança é manter os remédios guardados. Ah, doutor, eu dou autonomia para minha mãe, o remédio fica lá no armarinho, ela mesma vai lá e pega, toma. Uma mãe que tem Alzheimer. Não tem problema não. Eu falo, não, tem problema e muito. O paciente que tem uma demência, ele não pode se administrar as medicações. Você pode dar na mão dele, tomar, tudo bem, mas ele não pode ficar separando, porque possivelmente vai ter um problema de memória, né? Vai ter um déficit de memória. E esse déficit de memória pode fazer com que ele esqueça que tomou e tomar de novo um remédio. Então, primeiro ponto, não deixe que ele se medique sozinho. Nem com esses remédios simples para dor. Então, fique atenta com relação a isso. E deixar as medicações no local de difícil acesso, para não ter o risco também de seu pai ir lá e pegar uma medicação que talvez ele até tenha alergia e se automedique e isso cause um evento grave. Então, guarde em um local trancado. Organize os remédios em caixas, né, até para te ajudar a não esquecer também. Nossa, será que eu dei o remédio para a mamãe? Idoso, as principais pessoas acometidas por uma demência, eles têm uma tendência a esquecer. Eles têm uma tendência a realmente tomar uma quantidade muito grande de remédios. Então, não confie na sua memória também, não. Não confie na sua memória. Organize dentro de uma caixa. E tem um controle rigoroso com os horários. É importante ter rotina de horário certo. Isso facilita também no dia a dia. Outro ponto que é muito crítico, e já tive alguns pacientes que se acidentaram por esse motivo, que é acesso a carro. Chega um momento que não tem como, nem com alguém ao lado, aquele paciente pode estar dirigindo. Eu questiono muito essa questão da direção. Até certo ponto, quando ele ainda tem uma orientação, alguns indivíduos dizem que não há risco. Eu acredito imensamente que existe risco. Então eu não recomendo, à medida que o paciente tem um diagnóstico de uma demência, não pode dirigir carro. Tem que manter a chave guardada, escondida, para evitar o risco dele pegar aquela chave e sair, né, com o carro. E orientar as outras pessoas da família de que você está fazendo isso não é por ruindade, não é porque você não cuida, não gosta, não quer cuidar do seu... Pelo contrário, é porque você quer, você gosta, você cuida. E em alguns casos eu até recomendo de tirar o carro da residência. Imagina, você está lá, seu carro, você, né, às vezes você trabalhou uma vida com aquele carro, usou aquele carro realmente para viagens de família, e ele está lá e você não pode usar. Então, em alguns momentos, pense em retirar o carro
da casa, né? Supervisione constantemente. Eu tenho que ficar olhando papai 24 horas por dia. Não, 24 horas por dia não, mas é importante de você estar próximo. Por isso que na jornada do cuidado, quanto mais pessoas estiverem te auxiliando, melhor, né? Pense na possibilidade de ter um cuidador, porque ele vai diminuir muito a pressão que você tem sobre você. Tenta manter uma rotina organizada, estruturada, manter, igual eu disse, os objetos perigosos distantes, as famílias ao redor, quer dizer, os vizinhos. É interessante de você estar falando com eles do diagnóstico do seu familiar. É interessante eles estarem cientes, porque eles podem te ajudar em algum momento, uma situação de fuga, ou até um momento de agressividade, nervosismo. O vizinho está mais empático frente àquilo. Tente utilizar, né, oferecer roupas que sejam mais fáceis de serem usadas, que não tenham muita complexidade ou risco de tropeços por causa dessas. Sapatos também que sejam seguros. Móveis desnecessários no ambiente da casa. Então, quanto menos você tiver objetos em que você coloque em risco o seu familiar de tropeçar, melhor vai ser. E também verificar os equipamentos de segurança que são importantes, né? Se a pilha tá carregada, né? Se as tags, né? Esses rastreadores, eles estão carregados, se o relógio está carregado, se a plaquinha está legível. Então, sempre verifique todas essas ferramentas, né? Utilizadas para aumentar a segurança do seu familiar. E se você ficou até agora nesse vídeo, faça um favor. Se inscreva, comente, compartilhe e dê um joinha, dê um like. Um grande abraço e até a próxima.